Fala galera, beleza? Bom, agora a gente vai apresentar o for. Ele serve para a mesma coisa que o while. Na prática, você não precisa dos dois, você sempre pode fazer qualquer coisa com qualquer um dos dois. Só que o for ele é um pouco mais prático. Essa variável aqui que a gente usou bastante, repetições, ela é basicamente uma variável de controle. Ela não representa nada matematicamente aqui, nem não é nenhum dado que a gente quer. A gente usa ela para controlar quantas vezes a gente vai fazer o loop. O for deixa isso um pouco mais simples de escrever, resumidamente, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui é reescrever essa função, potência, só que ao invés de utilizar o while, a gente vai utilizar o for, beleza? Então primeiro eu vou criar a função fun, vou dar bastante enter aqui já para dar mais espaço. O nome da função vai ser potência com for. E da mesma forma, a gente vai receber dois inteiros, base, point, point e point, e retornar o tipo inteiro. Beleza? Bom, então o começo vai ser igual, var resultado igual a base, só que agora eu não tenho mais a variável repetições. Vamos lá. O for tem várias formas de utilizar, tá? Eu vou ensinar aqui uma que é a mais comum, mas conforme a gente for precisando, a gente vai aprendendo outras formas de utilizar ele. Ele é feito para ser mais prático mesmo. Se você quiser já ler tudo sobre o for e saber todas as formas, aqui nessa documentação que eu passei no começo do módulo passado, tem tudo isso. Dentro de Basics, Control Flow, aqui ele fala de if, when, que a gente ainda vai ver, for e while. O when basicamente é uma forma mais fácil de utilizar o if, quando tem muitos casos. A gente vai ver mais pra frente. E o for aqui, ó, aqui embaixo, for loops, tá vendo? Tem várias formas de utilizar ele. A gente vai ver uma delas agora. Se quiser ver mais exemplos, tem nessa parte aqui de loops também, tá? Mas vamos lá, primeiro aprender o básico. Ao invés de ter uma variável repetições, eu posso ter uma variável aqui dentro chamada repetições mesmo, mas como ele só vai existir aqui dentro desse parênteses, a gente costuma chamar de i mesmo, né? A ideia de ter uma variável com um nome bem claro é quando ela aparece em vários lugares, em códigos maiores. Quando é realmente para controle de loop, é bem comum e ok você utilizar i, tá? Então, basicamente, isso aqui serve para dizer quantas vezes eu vou fazer o que está aqui dentro. Ao invés de ser uma condição, é meio que um contador mesmo, tá? Então, uma das formas de fazer é botar for i, por exemplo, de 1 até 3, que é o exemplo que ele bota lá. I in 1 até 3. O que isso aqui faz? Basicamente, isso aqui vai executar o que tiver aqui dentro 3 vezes. Na vez 1, na 2 e na 3. Para mostrar como é que funciona, println i. O i, eu falei que ele existe aqui dentro do parênteses, é que eu só preciso dele aqui dentro do parênteses, mas ele existe dentro do escopo do for, sim, tá? Então, ainda não fiz a função com a lógica correta, mas só para mostrar como é que isso aqui funciona, eu vou chamar aqui potência com for. Repare que o 2 e o 4, que são a base e o expoente, não são imprimidos na tela nem nada, tá? Vou dar um return resultado, só para ele parar de reclamar. E repare que a gente ainda não está calculando a potência. É só para mostrar, ó, que ele imprime 1, 2, 3 e depois imprime o resultado, né? Que por enquanto é relevante. Mas o que eu queria mostrar é que o loop está sendo circulado 3 vezes já. Então eu vou usar isso ao invés de utilizar o while para controlar o meu loop aqui. Então quantas vezes a gente tem que fazer a multiplicação? O que acontece aqui dentro a gente já viu que é a multiplicação, que estava aqui em cima, certo? Quantas vezes isso tem que acontecer? A gente já viu que isso tem que acontecer sempre expoente menos 1 vezes. Então se o expoente é 2, eu faço uma multiplicação. Se o expoente é 3, eu faço 2 multiplicações. Então eu vou fazer isso de 1 até expoente menos 1, certo? Isso é a quantidade de vezes que esse loop vai ser executado. E o que eu faço dentro do loop? A mesma coisa de antes. Resultado é igual a resultado vezes base. E aqui, vou imprimir isso aqui, só para a gente ver da mesma forma que a gente viu da outra vez. Repetições não existe mais, agora é i. E no final retorna o resultado. Vamos dar play.
Pronto, potência com for. Agora eu estou utilizando essa função. E ao invés de eu utilizar o while, eu utilizei o for, mas o resultado é o mesmo. Na primeira multiplicação dá 4, na segunda dá 8, na terceira dá 16. Né? E com 3 multiplicações eu calculei justamente 2 elevado à quarta. O resultado dá 16. Beleza, galera? Então, isso aqui, ó, a gente não precisa mais, não estou utilizando. Vamos ficar só com a potência com for, que fica até mais enxutinho, né? Fica mais reduzido aqui o cálculo. Mas ainda tem algo que funciona meio errado. Quer ver? Se eu fizer 2 elevado a 0, quanto será que vai dar aqui? 2. Repara que ele não entrou hora nenhuma no for, né? De fato, porque 0 menos 1 vai dar menos 1. Então ele não itera nenhuma vez, por isso que não imprime nada. E eu imprimo o resultado que está errado. 2 elevado a 0 não é 2. Porque isso aqui é uma exceção à regra. Como é que a gente trata exceções? Bom, antes de mais nada, quando a gente vai fazer a conta matematicamente mesmo, antes de mais nada o que eu vejo é se o expoente é 0. Porque se o expoente for 0, a regra matemática diz que qualquer base, qualquer potência elevada a 0, né, com base inteira diferente de 0 na verdade, isso vai dar 1. Então é a primeira coisa que eu vou verificar aqui. If expoente for igual a 0, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que já retornar o resultado. Return 1. Até então, a gente só tinha feito funções que a gente retornava um valor no final. Posso retornar no meio? Pode. E o que acontece? Imediatamente a execução da função interrompida. Então, na hora que eu chegar aqui e o expoente for 0, ele vai retornar 1 e acabou. Ele não segue executando para baixo. Toda vez que você encontra o return, acaba a execução dessa função. Beleza? Isso é importantíssimo e vai ser muito usado. Inclusive, quando o if só tem uma linha, como eu já falei, eu não preciso botar chaves. Não é comum quando é um return assim, a gente deixar dessa forma. Na mesma linha, se o expoente for 0, automaticamente eu retorno 1. Beleza? Então vamos dar play aqui para ver se funciona. Potência com 2, 0. Dá 1. Agora deu certo. Vou imprimir aqui mais uma linha para mostrar que o restante continua funcionando. 2 à quinta dá quanto? 32. Ele imprimiu todos os logs aqui. Vou comentar isso aqui só para ficar mais enxuto. Beleza? E vou fazer mais testes. Existe um caso ainda, que é outra exceção, que diz o seguinte. Sempre que eu tiver 0 elevado a 0, esse resultado não dá 1. Isso é considerado uma indeterminação em matemática. Certo? Então, como é que eu faço isso? Quando o expoente for 0, eu posso automaticamente dizer que o resultado é 1? Ainda não. Eu tenho que ver se a base também não é 0. Então, logicamente, o que a gente faz é sempre tratar primeiro o caso mais específico. Então, tem várias formas de fazer aqui também, tá? Logicamente. Mas eu vou escolher uma. Primeiro eu vou verificar se o expoente é 0. E, lembra que a gente já viu lógica, a base também é 0. Abre e fecha a chave. Nesse caso, eu tenho que retornar um valor, certo? Mas eu vou printar aqui, print ln. O resultado é indeterminado. E aqui, para não continuar a execução, eu dou um return, vou retornar 0 mesmo, mas eu já printei aqui na tela para o usuário de que o resultado é indeterminado, tá bom? Eu preciso colocar um else aqui? Não preciso, porque como tem o return aqui dentro, se por acaso ele entrar nessa condição, na hora que ele chegar no return, automaticamente a execução é encerrada. Então não corre risco dele entrar para cá, certo? Mas não está errado botar o else também, não vai ter problema nenhum. Se eu botar um else, e aí depois botar esse if aqui. É algo comum de você ver em programação também. Isso aqui também funciona. Se não for isso, aí sim ele testa essa condição e depois retornaria, tá? Mas eu prefiro do outro jeito, fica mais elegante.
Beleza? Bom, então é isso, pessoal. Programação basicamente consiste em ver de fato o problema que você quer resolver e escrever isso em uma linguagem de programação, como a gente já viu. A gente vai agora cada vez ver desafios mais complicados. Quem quiser praticar, pode tentar melhorar essa função aqui para lidar também com expoentes negativos, né, com fracionários e tudo mais. Podem ficar à vontade. Mas por enquanto a gente vai ver até aqui na parte lógica de programação e vamos começar a utilizar essas coisas, tanto os loops, if, else e funções no nosso aplicativo de placar. Beleza? Até lá!